O incrível segredo de Samuel, a profecia transformadora revelada e cumprida para a fé, no terceiro ano de Joaquim, quando Israel clamava por um rei em meio à corrupção e confusão, havia um menino chamado Samuel, consagrado ao Senhor, vivendo sob a tutela de Eli, o sacerdote, no templo de Siló. O povo se afastava de Deus, e os filhos de Eli, Ofani e Finéias, desonravam as ofertas ao Senhor, provocando a ira divina. A desobediência corria solta entre os líderes, e a voz do Senhor parecia distante, deixando o povo em desespero, buscando por liderança que os reconduzisse à aliança com o Criador. Uma noite, enquanto Samuel dormia, uma voz o chamou. Samuel! Ele acordou, o coração batendo rápido, e correu até Eli, perguntando, Você me chamou? Ele respondeu, Não, meu filho, volte a dormir. Essa sequência se repetiu, e Samuel, confuso, voltou mais uma vez. Eli, percebendo que se tratava da voz de Deus, instruiu o menino. Quando ele chamar novamente, diga, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A coragem tomou conta de Samuel, e ele decidiu acolher o chamado divino. Quando a voz do Senhor ressoou novamente, Samuel atendeu com devoção. A mensagem que recebeu era alarmante, um juízo sobre a casa de Eli por seu desprezo a Deus. No dia seguinte, a ansiedade o consumia. Como poderia compartilhar a dura verdade com Eli? Com um coração pesado, Samuel, em obediência, revelou a Eli a terrível profecia. O sacerdote, reconhecendo a soberania de Deus, aceitou a sentença com humildade, o que marcou uma nova era de liderança espiritual para Samuel. Samuel passou a ser não apenas um menino consagrado, mas a voz de Deus para uma nação em crise, enfrentando constantes desafios. Sua fé foi testada inúmeras vezes, mas o compromisso de Samuel com a palavra de Deus nunca vacilou. O povo começou a se reunir ao seu redor, buscando orientação e diretrizes. Samuel convocou uma assembleia em Mispa, clamando a Deus por misericórdia e levando o povo ao arrependimento coletivo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida, contudo, a tensão aumentava. O povo clamou por um rei, desejando ser como as outras nações, desafiando a liderança do Senhor sobre eles. Diante do dilema, Samuel buscou a orientação divina mais uma vez. O Senhor revelou que Saul seria o escolhido para ser o primeiro rei de Israel, mas isso trazia significativas consequências. Como poderia Samuel alinhar a vontade de Deus com a necessidade do povo por uma liderança visível? O chamado de Deus testava sua lealdade e entendimento. A história de Samuel prometeria não apenas um futuro rei, mas um convite à reflexão sobre a verdadeira natureza da liderança e da fé. A resposta de Deus estava prestes a ser revelada, deixando a nação em suspense e expectativa do que estava por vir. A continuação do chamado, o reino escolhido por Deus à medida que o sol se elevava sobre a cidade de Siló, Samuel se viu em um momento de profunda introspecção. Suas orações haviam sido fervorosas, suas preocupações, imensas. O povo clamava por um rei, mas o peso da escolha que lhe foi revelada por Deus pesava em seu coração. Chamava-se Saul, um homem de aparência imponente e grande estatura, e Samuel sabia que essa decisão traria tanto bênçãos quanto um fardo arriscado sobre a nação. Quando Samuel se aproximou do Senhor pela manhã, sua mente revolvia-se com a incerteza. Senhor, ele suplicou, como posso fazer isso? O povo me pede um rei, mas será que eles compreendem o que isso significa? Um rei governará em seu nome e poderá conduzi-los fora da tua vontade. Ele aguardou a resposta divina, ansioso por uma confirmação. Samuel, a voz do Senhor ecoou novamente em seus pensamentos. Atenda ao pedido deles. Eles não te rejeitaram, mas a mim. Porém, mostra-lhes os deveres do rei, para que saibam o que estão pedindo. A sabedoria nas palavras de Deus era clara,
e uma nova determinação acendeu no coração de Samuel. Com a direção divina em mente, Samuel partiu em sua missão. Ele convocou o povo mais uma vez, reunindo-os em Mispa. Quando chegaram, cobrindo as colinas ao redor da cidade, ele fez uma declaração solene: vocês desejam um rei como as nações vizinhas. Porém, deve haver clareza sobre a natureza do reino que desejam. Um rei tomará seus filhos para a guerra, suas filhas para o palácio, e lhes cobrará impostos, e ser-lhe-ão servos. Mas, se persistirem, saibam que o Senhor lhes enviará um avisamento. O murmúrio da multidão cresceu, misturando ceticismo e ansiedade. Contudo, o desejo por um líder era forte e irrefriável. E assim, em meio à pressão do povo e à convicção do chamado, Samuel orou e derramou seu clamor ao Senhor, implorando por sabedoria e discernimento. A resposta divina não tardou. Deus disse a Samuel: atenda ao que o povo está pedindo, eu já escolhi Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele é o homem que eu designarei, e ao qual confiará a liderança de Israel. A palavra de Deus soou como um trovão no coração de Samuel, e ele sabia que o tempo de mudança havia chegado. Enquanto Samuel se dirigia às terras de Benjamim, seus passos eram firmes, mas sua alma estava inquieta. Que tipo de rei será Saul? Ele indagava, pensando nas promessas e nos perigos que essa escolha traria. Em seu espírito, uma preocupação crescia: o que fará o povo quando o rei não corresponder às suas expectativas? Quais serão as consequências quando a alegria por um governante terreno obscurecer a sua confiança em Deus? Finalmente, ao chegar a Ramá, ele avistou Saul se aproximando, e um arrepio percorreu sua espinha. O homem que parecia ter a força e a presença necessárias para liderar Israel havia sido escolhido, mas Samuel sentiu pesadas sombras pairando sobre o novo reino. Ele tomou a unção, o óleo que havia sido consagrado, e, sob o olhar atento do Senhor, ungiu a cabeça de Saul, declarando o rei. Viva por sua palavra e teme ao Senhor, advertiu Samuel, lembrando das sendas pela qual um rei deveria andar. Se seu coração se desviar, o Senhor levantará outra liderança entre o seu povo. O novo rei, embora impressionado pela honra, não percebeu totalmente a grandeza da responsabilidade que lhe fora confiada. Assim, o reino de Israel tomava forma, e o povo, nascido das promessas e dos advertimentos, caminhava em um novo e inquietante capítulo. Eventos, por sua vez, começavam a se desenrolar, pressagiando mudanças drásticas e necessárias. A aliança do Senhor continuaria a ser testada sob a nova liderança. E a pergunta pairava no coração de cada israelita: será que com um rei a verdadeira adoração e a justiça prevalecerão, ou será que a ausência de Deus se tornará mais explícita? A tensão crescia, uma nova era estava por vir, com a profecia de Deus como a força motriz de eventos que ainda estavam por se desenrolar, revelando os planos soberanos do Altíssimo. O incrível segredo de Samuel, a profecia transformadora revelada e cumprida para a fé, as noites em Ramá tornavam-se cada vez mais pesadas para Samuel, enquanto o novo rei havia sido ungido. O Senhor havia falado, mas os ecos dessa escolha reverberavam em seu espírito. Ele estava consciente de que a transição era mais do que uma simples mudança de governo, era uma redefinição de identidade para o povo de Deus. Durante suas orações, as preocupações cresciam em Samuel. Ele se perguntava se o coração de Saul estaria em harmonia com o plano divino. Ó Senhor, ele clamou numa madrugada escura, tu que sondas os corações, revela a verdade que reside neste homem. Que os frutos da liderança do rei estejam alinhados com a tua vontade, e que Israel seja sempre guiado por ti. Naquela mesma noite, enquanto ele orava com fervor, uma visão invadiu sua mente. Ele viu um campo de batalha, e em meio ao conflito, uma escolha a ser feita. Ao lado de Saul, surgia um jovem, uma figura de coragem e fé. Este não era um homem comum. Ele tinha uma unção que não era de prazer mundano, mas de valor divino. O Espírito do Senhor lhe era dado, e ele se tornaria a ponte entre o povo de Deus e a soberania divina. É ele, murmurei para si mesmo, o destinado a substituir Saul. E a voz do Senhor ecoou novamente: Samuel, o escolhido é Davi, filho de Jessé. Embora o povo deseje um rei, eu busco um coração segundo a minha vontade. Samuel, tocado pela revelação, sentiu uma nova determinação crescendo dentro dele. Ele sabia que devia buscar a Davi,
o que traria nova esperança e divina intervenção para Israel. Mas, como poderia Saul, o homem ungido, aceitar ou entender a ascensão de outro? À medida que os dias passavam, o comportamento de Saul despertou preocupações. Inicialmente, a honra de ser rei o deixará radiante, mas logo a insegurança e a dúvida começaram a corroer sua liderança. Ele se afastava cada vez mais do Senhor, buscando orientação nas práticas das nações vizinhas. Samuel via a sombra dessa reprovação e se perguntava se as consequências seriam severas. Em um dia particularmente sombrio, Saul convocou uma reunião com os líderes de Israel, proclamando novos mandamentos que contradiziam a lei de Deus. Uma inquietação aumentou no coração de Samuel. Ele decidiu que era hora de confrontar o rei. Ó rei Saul, ele iniciou com firmeza, tu foste escolhido para guiar o povo, mas o Senhor não olha para a aparência, nem para o que parece justo aos seus olhos. Ele requer obediência e um coração comprometido. O que está fazendo não é conforme à vontade do Altíssimo. Saul olhou para Samuel, seu olhar misturava raiva e confusão. Eu fiz o que era necessário para garantir nosso futuro. Respondeu o rei, sua voz transbordando justificação. Os sacrifícios foram feitos para os benjamitas, e as ofertas a Deus não têm valor se não forem acompanhadas pelo poder da vitória. A arrogância e a queda de um homem começaram a tomar forma. Samuel replicou com pesar, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é mais aceitável do que a gordura de carneiros. As palavras de Samuel ressoaram, deixando uma marca profunda em seu coração. Ele sabia que as literalidades da bênção e da palavra de Deus estavam mudando. A pressão em Samuel aumentou, ele sentia a carga de um futuro incerto, um povo dividido e um rei prestes a se desviar completamente. E no silêncio que se seguiu, uma nova pergunta emergiu com força no coração do profeta: como se dará o cumprimento da promessa de Deus a Davi? Qual será o sinal que confirmará a sua escolha? O sol se pôs em um crepúsculo carregado de emoção, refletindo as nuvens de um futuro sombrio. As sombras do reino se tornavam cada vez mais densas e um novo desafio se erguia, exigindo fidelidade e coragem. Nesse momento de tensão, Samuel ouviu novamente a voz do Senhor, não como uma certeza, mas como um chamado a acreditar. A obra que começar em Saul não se encerrará em sua disciplina. Um novo caminho está por vir, a eternidade nunca deixará de cumprir seu propósito. A linhagem e o plano de redenção que estabelecerem as bases do meu povo se manifestarão. Com o coração repleto de esperança, Samuel foi envolvido pela certeza do poder soberano de Deus. O capítulo da história que estava se desenrolando estava longe de terminar, revelando que as planificações divinas se manifestariam de formas que ninguém poderia imaginar, estabelecendo um novo reino de justiça, paz e verdadeira adoração. Samuel, ao retornar de sua intensa oração, foi tomado por um forte desejo de agir. Guardou as palavras do Senhor em seu coração e preparou-se para a próxima etapa de seu ministério, buscar Davi, o jovem ungido que deveria se erguer como a verdadeira esperança de Israel. Ele sabia que as sementes da desobediência lançadas por Saul poderiam gerar uma colheita amarga, e o profeta estava decidido a alicerçar o futuro de Israel na vontade divina. Levanta-te, e vai a Belém, ordenou o Senhor a Samuel em uma nova visão. Pois lá encontrarás o que procurei. A instrução era clara, mas o medo sussurrava no coração do profeta. O que diria Saul se fosse descoberto? O rei, consumido por sua própria insegurança, não hesitaria em ver como traição uma ação que parecia desonrar sua liderança. No entanto, a convicção da obediência a Deus superou qualquer receio. Com um sacrifício de bois e a unção em mãos, Samuel partiu para Belém. Ao chegar, os anciãos da cidade tremeram ao seu encontro e perguntaram: vem em paz? Samuel, com um semblante sério, respondeu: vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele fez os preparativos e, escolhendo um dos filhos de Jessé, observou-os com diligência e discernimento. Cada filho que passava diante dele apresentava-se forte ou de boa aparência, e em cada um, Samuel esperava ver a chama que o Senhor havia indicado. Porém, a voz do Senhor rompeu o silêncio: não atentes para sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração.
Assim, todos os filhos de Jessé foram apresentar-se, mas após cada um, a decepção crescia no coração de Samuel. Estão aqui todos os teus filhos? Indagou Samuel, perplexo. Jessé, por um momento, hesitou. Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Com um gesto de esperança renovada, Samuel ordenou que o chamassem. E assim, naquele campo, em meio a ovelhas e simplicidade, surgiu Davi, com um olhar inocente e um coração sincero. Assim que o jovem entrou na presença do profeta, o Espírito do Senhor testemunhou dentro de Samuel uma certeza gloriosa. Levantai-vos e ungireis este, pois é ele, disse a voz divina. E ao quebrar o vasilhame do óleo sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor desceu sobre ele, capacitando-o para a liderança que em breve se manifestaria. Quanto à unção, Davi não compreendia plenamente a grandiosidade do chamado que repousava sobre seus ombros. Voltou novamente aos seus afazeres, apacentando as ovelhas, mas o sussurro divino em seu ser já começava a moldá-lo para o que viria. Enquanto isso, em outro campo, as sombras da desobediência continuavam a se acumular sobre o reinado de Saul. Com a crescente ira do rei, Samuel sentiu que os dias de paz estavam se esvaindo. As ações de Saul tornaram-se cada vez mais impetuosas, e em sua desobediência, ele buscava o que estava cada vez mais distante a presença do Senhor. Ó homem com um coração endurecido, pensou Samuel, a tua descida tem repercussões que não apenas afetam a ti, mas a todo Israel. Foi em meio a essa crescente tempestade que Samuel sentiu novamente uma inquietação. Como poderia a unção de Davi, ainda oculta, ser revelada diante do povo desenfreado que clamava por um rei forte, capaz de vencer batalhas? No íntimo, havia uma certeza: Davi não apenas seria o rei de Israel, mas também o precursor do verdadeiro reinado que estabeleceria em seu clã a eternidade. À medida que a escuridão se aproximava, a esperança brilhava na unção recém-descoberta. Samuel percebeu que, tal como um semeador, as palavras de Deus logo frutificariam em uma colheita que jamais imaginara. O Senhor pouco a pouco, revelaria o seu plano soberano, e ao despertar de Davi, um novo amanhecer estaria prestes a surgir, rompendo com a opressão de um espírito perturbado, e devolvendo a Israel a verdadeira adoração. Cuidado, ó povo sagrado, refletiu Samuel em seu espírito, pois o que não se vê em um momento pode mudar o destino da nação inteira. Mais uma vez, o Senhor trará à luz o seu escolhido. E apenas, com essa convicção pulsando em seu ser, Samuel viu à distância a razão de todas as suas preocupações, os sinais de um novo tempo a se aproximar, como um sol nascente que nunca se oculta mais. Enquanto a luz do dia começava a se esvair, o coração de Samuel estava pesado com a dualidade da sua missão. Por um lado, a alegria de ser o porta-voz de Deus, por outro, o temor da ira de Saul, que se tornava cada vez mais perigosa. O profeta se retirou para um lugar mais isolado, buscando alívio em uma nova conversa com o Senhor. Ó Senhor, exclamou, como poderei continuar neste caminho? O rei, que deveria ser fiel a ti, está distante e arriscado à sua dignidade. Como um homem frágil pode levar adiante o plano supremo que estabeleceste? As palavras de Samuel ecoaram pelo vento, como uma súplica que confrontava a realidade da rebelião de Saul. Então, o Senhor respondeu ao profeta com uma voz clara: Samuel, eu tenho preparado Davi para o que está por vir. Não te deixes abater pelas trevas que cercam Saul. Meu escolhido é capaz, forte não por aparência, mas pela genuína devoção que alberga em seu coração. Prepara-te, pois o tempo de revelação se aproxima. A certeza da palavra de Deus inflamou o espírito de Samuel. Como ainda não compreendi, Senhor? Questionou, cheio de humildade. O Senhor, então, direcionou seu olhar para os campos de Belém, onde Davi trabalhava. Eu sou o Deus que chama na simplicidade, e o que é rejeitado pelo homem é muitas vezes exaltado por mim. Davi, em sua humildade, realizará grandes feitos. Com fervor renovado, Samuel desceu ao monte e decidiu que precisava examinar a vida de Davi, o jovem que carregava o peso do futuro de Israel. Ao reencontrá-lo, já não era apenas um pastor de ovelhas, mas aquele que estava sendo moldado pelo próprio Deus em seu mais íntimo. Samuel chegou ao campo e viu Davi, com seu olhar fixo em suas ovelhas, cantando louvores ao Senhor. Canta, jovem!
As canções que emanam da sinceridade do teu coração tocam o céu e fortalecem a terra, exclamou Samuel, interrompendo a paz do campo. Davi se virou, surpreso ao ver o profeta, seu coração pulsou ao reconhecer a grandeza deste encontro. Vim em nome do Senhor, enviado com uma missão, esclareceu Samuel. Deus está preparando uma nova direção para Israel, e tu, Davi, és escolhido para liderar. Mas a jornada até que essa unção se torne visível será repleta de desafios que testarão cada fibra do que és. Davi olhou com desprezo a ideia da grandeza, apenas suas ovelhas e o campo eram o que desejava. Eu sou apenas um simples pastor, Senhor, respondeu, a humildade permeando suas palavras. Meu desejo é apacentar o rebanho e viver em paz. Não te preocupe, Samuel garantiu. A unção que Deus derramou sobre ti não se manifesta apenas em poder. Ela te dará visão, coragem e um coração que sabe buscar a justiça. Haverá momentos quando estarás só, até que os seus próprios irmãos te reconheçam. Enquanto conversavam, um vento forte soprou, trazendo nuvens escuras do horizonte. As tempestades inevitáveis não só ameaçavam os campos de Israel, mas também o frágil reinado de Saul. O espírito maligno que atormentava o rei crescia em intensidade, enquanto as verdadeiras intenções de seu coração se tornavam mais desesperadas. Samuel sabia que todo Israel aguardava um novo amanhecer, e a glória que estava para revelar-se através de Davi não poderia ser contida. Eis que vem um dia, falou alto, em que a nação verá um rei que não apenas governará, mas buscará o Senhor em todas as suas decisões. Em cada nota que tocas, Davi, ressoará a adoração que transformará corações. Foi então que, em meio à urgência da instrução, uma sombra se aproximou do campo. Saul, não contente em perder seu domínio, decidiu agir com fúria e buscar a vida da própria esperança que Deus havia levantado. Não sabia ele que ao tentar apagar a luz, estava, na verdade, cumprindo o plano divino. O desenrolar dessa nova batalha se aproximava, e com ele a revelação do oferecimento inefável que Deus tinha para Israel. Samuel olhou para Davi, cujos olhos agora brilhavam não apenas com inocência, mas com um chamado que ardia eloquente. Prepare-se, jovem, pois a glória de Deus não suportará ficar escondida para sempre. A história de salvação está prestes a ser escrita nas páginas de Israel. Na alvorada seguinte, enquanto os primeiros raios de sol iluminavam os campos de Belém, Davi sentia no íntimo um turbilhão de emoções. A incerteza sobre o futuro pesava sobre ele, mas a declaração de Samuel reverberava em seu coração: tu és escolhido para liderar. Ele se dirigiu ao pasto, onde as ovelhas se espalhavam, mas estava longe de estar em paz. Sua mente vagueava, buscando entender a profunda unção que agora lhe era prometida. Quando o dia se adensou, o som de gritos entre os pastores ecoou ao longe. Um lobo! Um lobo! Gritou um dos homens. Uma sombra sinistra ameaçava seus rebanhos, atropelando a tranquilidade que antes reinava. Davi, ao ouvir os clamores, sentiu a antiga chama de coragem acender-se dentro dele. Ele já havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas. Agora, estava diante de um desafio inesperado, um prenúncio do que estava por vir. Cuidado! Davi bradou, correndo rapidamente em direção à confusão. Não era apenas a vida das ovelhas que estava em jogo, mas também a proteção daquilo que Deus lhe havia confiado. Levantem-se! Defenderemos nosso rebanho! A adrenalina pulsava em suas veias. Com seu cajado na mão e uma pedra na outra, ele lançou-se para o combate, movido por um espírito que não podia recuar. Enquanto isso, em um palácio distante, a atmosfera era pesada de incerteza. Saul, angustiado por sua crescente paranoia, atravessava os corredores, sua mente um labirinto de suspeitas e medos. A presença inquietante do espírito maligno que o atormentava era sufocante. Ele se lembrava das palavras do profeta Samuel e da unção que havia se afastado dele. A revelação de Davi, o pastor que começava a ganhar o coração do povo, acendia um fogo de ira em seu interior. Mesmo sabendo que sua própria escolha havia sido um erro, a ideia de perder o trono para um desconhecido atormentava sua sanidade. No campo, Davi encontrou o lobo, uma criatura feroz, mas em seu coração havia uma certeza inabalável: o Senhor é meu pastor. Ele lançou a pedra contra o lobo com precisão, e o animal, atingido, caiu inerte.
À medida que os pastores levantaram os braços em aclamação, Davi percebeu que não apenas enfrentará um predador físico, mas também começava a entender o chamado que Deus havia colocado sobre sua vida. Naquele instante, cada nota de louvor que ele entoara até ali parecia se fundir em um único hino de vitória. Na cidade, a notícia da bravura de Davi começou a se espalhar como fogo em palha seca. O povo, cansado da iminente destruição das mãos de um rei que não conhecia mais a fidelidade, sentia seus corações pulsarem em esperança. Era um chamado à mudança, um aviso do que estava por vir. Os vinhos de celebração e o clamor pelas vitórias de Davi começavam a ecoar nas casas. Entretanto, ao longe, na profundidade do palácio, o olhar de Saul endurecia, forjando planos que buscavam suprimir essa nova chama que se acendia. Se eu tiver que eliminar Davi, ele resmungou para si mesmo, que assim seja. Nenhum homem me desafiaria e sairia ileso. Enquanto a trama do destino se intensificava, Samuel em oração buscava a face do Senhor, intercedendo pela nação, buscando sabedoria e visão. A proclamação da verdadeira liderança estava prestes a ser feita, uma transferência de poder que não seria sem desafios. O plano divino começava a se entrelaçar em táticas humanas, e cada passo, cada movimento, revelava a soberania de Deus mesmo no mais selvagem dos desgostos. Assim, as preparações se desenrolavam, preparando o cenário para a batalha espiritual que se iniciava. Samuel, com os olhos fixos em Deus, sentiu que a hora se aproximava. A unção de Davi não seria apenas uma mudança de roupeiro, mas a abertura de uma era. Ele sabia que novos conflitos estavam por vir, e que, enquanto Saul ousava tentar destruir o ungido do Senhor, de seu plano soberano a vitória de Deus resplandeceria como o sol ao amanhecer. Ó Senhor, faze-nos preparados, disse Samuel, pois o que está a caminho mudará Israel para sempre. E assim, enquanto Davi se tornava cada vez mais conhecido entre o povo, a sombra de Saul mergulhava em uma escuridão maior, guiando ambos, ungido e rei, para o inevitável encontro que moldaria a história. Faltava pouco para que a profecia se cumprisse, e o ambiente estava prestes a eclodir. As páginas da história divina continuavam a ser escritas, revelando sempre um plano maior e um amor que nunca falha. Ao pôr do sol, Davi voltou ao campo, ainda envolto nas celebrações pela derrota do lobo. As vozes dos pastores ecoavam em sua mente como um eco distante, mas as preocupações não o deixavam em paz. O que Deus realmente esperava dele? Havia mais em seu destino do que a proteção das ovelhas. Uma sombra de responsabilidade parecia pairar sobre seus ombros, como as nuvens que se acumulavam no horizonte antes da tempestade. Davi chamou um dos pastores, suas palavras eram de temor e admiração. Os homens estão a falar sobre ti, estão gratos por tua coragem. Eles dizem que poderás ser o novo líder, o rei de Israel. Essas palavras penetraram seu coração, uma mistura de esperança e medo se entrelaçavam. Como poderia ele, um simples pastor, ser chamado para tal posição? Ele olhou para o céu, buscando um sinal, uma direção que lhe dissesse qual caminho seguir. Ao mesmo tempo, no palácio, Saul estava em plena agitação. O espírito maligno que o atormentava tornava os seus dias sombrios, e as noites eram preenchidas por pesadelos de um reino perdido. Ele consultava seus conselheiros, mas a preocupação em seus olhos não se escondia. Os boatos sobre Davi se espalhavam, e qualquer menção do jovem pastor fazia seu coração se encher de uma ira irrefriável. Seja quem for que se atrever a falar sobre ele em minha presença, rosnou Saul, que seja punido. Ninguém deve fomentar a ideia de que eu sou fraco. Os ecos das últimas palavras de Samuel, o Senhor já escolheu outro, ressoavam na mente de Saul, como um veneno que corroía sua sanidade. Ele não apenas temia Davi, mas começou a vê-lo como um rival a ser eliminado. A tensão no ar se tornava palpável. As palavras do Senhor a Samuel ainda reverberavam: eu escolhi um homem segundo o meu coração. Era uma verdade que ninguém poderia escapar, não mesmo Saul. Enquanto as noites se tornavam mais longas e as sombras mais profundas, Samuel buscava a orientação divina com fervor. Suas orações se elevavam como incenso, e ele clamava ao Senhor por Israel, pedindo ao Altíssimo para confortar seu povo, para dar a eles um verdadeiro líder. Ao Senhor confiarei minha alma, murmurou Samuel em um momento de solene intercessão.
E que o plano divino se cumpra conforme prometido, ainda que os dias sejam obscuros. No campo, Davi e seus irmãos pastores se reuniam à volta de uma pequena fogueira. O calor das chamas não aquecia apenas seus corpos, mas também suas almas. Davi falava sobre suas esperanças e medos, compartilhando como a unção de Samuel o assustava. Apesar de seus encontros com leões e lobos, o desafio de liderar um povo o deixava mais apreensivo que qualquer bestial. E se eu falhar? Perguntou Davi, olhando nos olhos de seus irmãos. Como poderei guiar um povo que já foi escolhido por Deus? Davi, respondeu seu irmão Eliabe com firmeza, o Senhor não escolheu apenas o que é forte ou audacioso. Ele escolheu aqueles que têm coração e que confiam nele. Olhe como, em cada batalha que enfrentaste, ele sempre foi contigo. As palavras do irmão enraizaram uma esperança em Davi. Achatado de dúvidas, ele olhou para as estrelas que cintilavam no céu límpido da noite. Sabia que não enfrentaria os desafios sozinho, a presença de Deus lhe era prometida, e com isso, uma nova determinação começou a brotar em seu coração. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu, uma luz brilhante desceu sobre Davi, e ele sentiu uma onda de amor e uma confirmação do Senhor. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que sua jornada estava apenas começando. Mas, por trás do turbilhão de fé e esperança, um plano maligno se formava. Saul, com o coração endurecido, media os passos de sua próxima movimentação. Que Davi se lembre de quem é o verdadeiro rei. Aquele que se opõe a mim será eliminado, declarou com uma voz baixa, mas cheia de resoluta determinação. E assim, cada personagem estava prestes a se mover em direção ao grande confronto. Do campo à corte, os destinos entrelaçavam-se em uma dança divina de luz e trevas. A história de um futuro incerto se desenrolava, mostrando que o plano de Deus estava prestes a ser revelado em toda a sua magnitude. Ó Senhor, que os meus caminhos sejam conhecidos por ti, clamou Davi, pois um novo amanhecer se aproxima. E neste clamor, o Senhor começou a trabalhar, preparando o palco para a realização de suas promessas, onde o que está escondido se tornará visível e o que parece frágil se tornará forte. A noite avançava, e enquanto a brisa suave acariciava o campo, Davi buscava forças em suas reflexões. O calor da fogueira lançava luz sobre seu rosto, mas seu interior estava envolto em incertezas. O pensamento de ser ungido rei era uma carga insuportável. Como poderia alguém tão simples e sem história carregar tal responsabilidade? Ele se lembrou das palavras que ecoavam na mente de seu irmão Eliabe: o Senhor não escolheu apenas o que é forte. Essa visão o confortava, mas a sombra do medo não o deixava em paz. Naquela mesma noite, a muitos quilômetros de distância, Samuel se encontrava em oração, sua alma clamando a Deus por direcionamento. Com o espírito angustiado, ele questionava se tinha feito a escolha certa ao ungir Davi. O peso da unção parecia um fardo em seus ombros, mas em seu coração, ele sabia que o Senhor tinha um plano. Ó Senhor, revelai-me a tua vontade, pois não é a mim que devo servir, mas ao teu povo. Suas palavras eram um eco sincero em um deserto espiritual. Enquanto isso, Saul, tomado pela paranoia, decidiu agir. A raiva e a insegurança estavam se transformando em ação. Ele reuniu homens leais, aqueles que viam em sua força a única proteção contra qualquer espécie de insurreição. Devemos encontrar este Davi e mostrar quem realmente detém o governo em Israel. Rosnou com a voz carregada de uma determinação sombria. Na quietude do campo, Davi decidiu se retirar um pouco mais, buscando a solidão para escutar a voz de Deus. Ele saiu, de forma silenciosa, longe do calor da fogueira e das conversas que ainda ecoavam. O céu estava repleto de estrelas, cada uma delas parecendo ser uma testemunha do jardim do Éden. Davi levantou os olhos, quebrando o silêncio com uma oração sincera. Senhor, por que me chamas? Os ventos responderam com uma calma divina e, de volta ao fundo do seu ser, uma certeza começou a se formar. O próprio Deus estava com ele, e o que quer que acontecesse, a missão seria cumprida. Na manhã seguinte, o cenário mudava. A notícia da unção de Davi chegou aos corredores do palácio. As conversas entre soldados e servos tornaram-se venenosas, e o clima era de traição à vista. Saul recebeu as novidades com desprezo, seu rosto se retorcendo em desdém.
Vocês falam do pastor como se ele fosse um herói? É um simples menininho, um pastor de ovelhas. Que podem as ovelhas contra um rei? As conspirações se formavam como tempestades em uma escuridão crescente. Davi, ainda em sua inocência, não tinha noção do que estava por vir, mas as sementes da rivalidade já estavam sendo lançadas. Como poderia um jovem sem poder, um ex-pastor, desafiar a glória de um rei? As palavras de Samuel tornavam-se cada vez mais relevantes e inquietantes. Deus tinha plano, e isto significava que coisas extraordinárias estavam a caminho. Com o passar dos dias, a tensão aumentava. Davi foi chamado para tocar a harpa diante de Saul em um esforço por apaziguar o espírito perturbado do rei. Em meio aos acordes melódicos, o rei lutava para esconder seu desprezo. Os olhos de Davi, cheios de esperança, se encontraram com a fúria contida de Saul. Este é o separado de Deus, refletiu Samuel no íntimo, ciente de que o primeiro encontro de Davi e Saul, embora sereno, era uma possível alvorada de confronto. Com a harpa em uma mão e a unção em seu coração, Davi tocou não só as cordas do instrumento, mas também as cordas da alma do rei, embora aquele mesmo som pudesse desencadear a ira em Saul. Naquele jogo perder-ganhar, enquanto a música ecoava pelo palácio, algo se formava dentro de Saul que poderia romper a frágil paz daquelas horas. As palavras de um profeta ecoavam em cada esquina, como um lembrete de que Deus, que escolhe o fraco para confundir o forte, estava em ação. E o que estava oculto nas sombras do destino estava prestes a ser revelado. O Senhor prepara um caminho, onde os homens veem impossibilidades, murmurou Davi para si mesmo, enquanto continuava a tocar. Ele sabia que o desfecho da sua história estava nas mãos do Altíssimo. No horizonte, um novo amanhecer se aproximava, mas também aproximava-se a tempestade. E, na luz de tudo isso, a mão de Deus começava a moldar os eventos de uma forma que nem mesmo Davi poderia imaginar. A profecia se desenrolava, e a demonstração da soberania divina estava prestes a ser testemunhada em um nível que haveria de chocar Israel. O plano de Deus, às vezes oculto aos olhos humanos, iria culminar em um desfecho glorioso, onde um jovem pastor se tornaria um rei, não apenas no trono, mas nos corações de um povo. As horas se arrastavam no palácio, onde a tensão era palpável. Davi continuava a tocar, embrenhado em melodias sublimes, cada nota transbordando de sua alma. Contudo, em meio às harmonias divinas, a fraqueza de Saul tornava-se mais evidente a cada dia. O rei não apenas lutava contra os demônios de sua mente, mas também contra o destino que Deus havia traçado para Israel. As palavras do Senhor por meio de Samuel pareciam ecoar de maneira perturbadora. O Senhor escolheu um homem segundo o seu próprio coração, 1 Samuel 13h14. Certa noite, enquanto Davi tocava, a lâmpada de Saul não iluminava somente o ambiente, mas as trevas que envolviam seu coração. A desconfiança o consumia como uma labareda insaciável. Quem é este Davi? Ele questionava em voz baixa, como se algum espírito maligno respondesse. Que ousadia! Como ele poderia ser o escolhido? A cada acorde da harpa, a inveja se avolumava, acendendo chamas de ódio que ameaçavam consumir sua razão. Saul, incapaz de dominar seus sentimentos, começou a olhar com maior fúria para o jovem pastor. Durante um de seus acessos de raiva, ele lançou uma lança contra Davi, mas Deus foi seu escudo. Com uma agilidade sobrenatural, Davi esquivou-se, e a lança cravou-se na parede, simbolizando a ira que crescia dentro do coração do rei. O palácio, que outrora era um símbolo de poder, transformava-se em um campo de batalha espiritual. Davi, fugindo da presença do rei, adentrou as terras de Judá, onde teve tempo para refletir e buscar a orientação divina. Ele se refugiou em cavernas e bosques, conversando com Deus em profundos momentos de oração. Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 17h08, sussurrava em suas orações, buscando consolo na promessa divina. As notícias da perseguição de Saul se espalharam, e com isso, Davi começou a reunir um pequeno grupo de homens aflitos e endividados, aqueles que também se sentiam oprimidos sob o governo do rei. Neste grupo, Davi não apenas encontrou companheiros, mas aliados que o reconheciam como seu verdadeiro líder, conforme o Senhor havia decretado, 1 Samuel 22h02. Enquanto isso, Saul mergulhava cada vez mais em sua paranoia.
Em sua determinação de eliminar a ameaça que Davi representava, ele convocou os habitantes de Israel a contribuir com sua busca. Se souberem do paradeiro desse traidor, devem trazê-lo a mim, para que sejamos justos com a nossa nação. Gritou com um fervor sombrio, sem perceber que suas ações apenas lhe afastavam da vontade de Deus. Certa manhã, Samuel foi dirigido pelo Senhor a Betel, onde um novo evento preparava-se para acontecer. Ergue-te, pois ele está à vista e um encontro sagrado está prestes a se desenrolar. As instruções eram claras, mesmo que desafiadoras. O profeta ouvia atentamente, sabendo que deveria orientar Davi, reforçando que o plano de Deus para ser ungido havia sido apenas iniciado. Davi, mesmo na solidão de algumas cavernas, não estava só. A mão de Deus o guiava, e uma noite, às margens de um rio que fluía serenamente, um sonho lhe foi concedido: viverás e reinarás, mas há um caminho pelo qual passarás. As visões traziam esperança, mas também desafios que ele ainda não compreendia. A soberania de Deus invocaria provações e uma aliança com seu povo imenso. Enquanto isso, uma mensagem se espalhava entre os dois. O reino de Saul estava se desmoronando diante da luta interna e da consciência angustiosa. Aquele cujo coração é conforme o de Deus não será derrotado, proclamou um dos homens que se juntara a Davi, trazendo notícias de como Saul começava a perder o apoio de seus próprios oficiais. E assim, a cena se desenrolava. O destino de nações, e do próprio Davi, aguardava nas mãos do Altíssimo, e o plano divino começava a se revelar nas sombras do conflito. Os passos de Davi o levavam em direção ao cumprimento de profecias e ao desenrolar da história que moldaria o futuro de Israel. Como um novo horizonte se descortinava, a certeza habitava o coração de Davi: logo, Senhor, cumprirei o teu propósito. A trama do plano de Deus estava prestes a desvelar segredos além da imaginação humana, e o que pareceu impossibilidade se tornaria realidade. Contudo, um temor pairava no ar: o que exatamente Deus exigiria dele antes que a coroa lhe fosse dada? As horas se passavam lentamente para Davi, cercado por seu pequeno exército de homens aflitos, enquanto o eco da perseguição de Saul se tornava cada vez mais predominante. Havia um peso em suas costas, um fardo invisível que pressionava seu coração. Ele sabia que, apesar da unção liberal e do chamado divino, havia um caminho árduo à frente. Em meio a essa introspecção, Davi buscava o Senhor a cada amanhecer, desejoso de compreender o significado de sua chamada e a direção que Deus tinha para sua vida. Seu modo de vida agora era itinerante. Ele se tornará um fugitivo em sua própria terra. E em cada caverna e arbusto, ele encontrava refúgio e, ao mesmo tempo, uma crescente determinação. Ó Senhor, clamava em suas orações, concede-me discernimento para liderar teu povo. Como poderia um simples pastor entender a complexidade de um reino? Enquanto isso, em um palácio cheio de sombras, Saul se tornava cada vez mais obcecado por Davi. A liderança de Saul estava se desmoronando sob a pressão de suas próprias inseguranças e a sombra da influência divina crescente através do jovem pastor. Notícias sobre as façanhas heroicas de Davi só alimentavam a fúria do rei. Que tipo de ameaça é esse garoto? Questionava em voz alta, sua paranoia o envolvendo em uma névoa de desespero. Não importa o que eu faça, ele sempre parece estar à frente de mim. Em um momento de grande angústia, Saul convocou um dos seus servos mais leais, Doeg, um edomeu cujas palavras e ações não conheciam limites. Vá e procure por Davi em Nob, ordenou o rei. Não o deixes escapar. Descubra onde ele se esconde, e traga-me a sua cabeça se a situação assim o exigir. A ordem ressoou como um sino de guerra, e ao mesmo tempo como um eco do destino sombrio que aguardava a nação. Do outro lado, em Nob, Davi se refugiou temporariamente, buscando o suprimento e conselho do sacerdote Aimeleque. Por que vens aqui, Davi? O sacerdote parecia intrigado ao ver o jovem com a roupa desgastada e o semblante cansado. Estou em uma missão e a necessidade se sobrepõe à explicação, disse Davi, ocultando a verdadeira gravidade da situação. No entanto, uma mágica ancestral entre os dois começou a surgir. Davi, em sua aflição, pediu pão e armamento. Aimeleque, talvez em um ato de fidelidade ou desespero, atendeu ao pedido de Davi, dando-lhe o pão sagrado e a espada de Golias, o gigante que Davi havia derrotado. Leva contigo, disse o sacerdote, percebendo que,
Por mais que o rei fosse o inquilino do poder naquele momento, a verdadeira unção residia em Davi. Contudo, a sombra de Doeg já se aproximava, testemunhando o encontro. O homem traiçoeiro não hesitou em informar a Saul sobre a ajuda que Davi receberá de um sacerdote. Imediatamente, ao ouvir isso, o coração de Saul se encheu de ira. Um rei não apenas desconfiado, mas agora prestes a menores ações vingativas. Com seu exército, Saul marchou até Nob, e suas ordens eram claras e brutais. Matem todos os sacerdotes do Senhor. O clamor ressoou por toda a cidade. Assim, as consequências da desobediência de Saul não apenas afetaram sua vida, mas também trouxeram o colapso sobre a inocência do povo de Deus. O massacre que se seguiu foi um reflexo da corrupção que dominava não só o rei, mas toda a nação. Davi, ao saber do que havia ocorrido, caiu em desespero, o peso da culpa o consumindo. É minha culpa que esses homens inocentes morreram, disse ele em voz baixa, correndo em direção à superfície de uma nova realidade, enquanto o espinho da traição percorria seu coração. Assim, em uma caverna, Davi clamou ao Senhor: perdoa-me, meu Deus. Eu não queria ser a causa de tanta ruína. A sombra que Saul havia lançado havia trazido uma nova urgência ao plano divino. O coração de Davi se tornava um campo de batalha entre a culpa e a chamada de Deus. Uma nova ideia começou a se formar dentro dele: a liderança não era garantida por um trono ou uma coroa, mas pela capacidade de servir e proteger, como um pastor de ovelhas, e isso forçaria uma nova jornada. O que Davi não sabia era que mesmo em meio ao seu desespero, o Senhor estava preparando um exército de homens fiéis e destemidos para se juntarem a ele, cada um trazendo esperança, determinação e lealdade. Com a nova liderança, a verdadeira subversão do reino de Saul começava a germinar. E, enquanto Davi se preparava para afrontar aquele que era uma vez ungido do Senhor, embora angustiado, ele sentia uma nova chama acender dentro dele. O plano divino estava prestes a revelar um novo amanhecer, e com isso um convite para um futuro redentor. Ó Senhor, o destino da tua nação repousa nas tuas mãos. Que o que está para vir traga adoração verdadeira e a verdadeira justiça, orou Davi, sentindo que sua própria jornada estava apenas começando. A história de Davi e Saul, longe de ser um simples conflito entre indivíduos, tornava-se um reflexo da eterna luta entre luz e escuridão, promessas não cumpridas e desafios profundos. Assim, mesmo quando o plano parecia sombrio, a soberania de Deus eventualmente se levantaria e a renovação da fé e da verdadeira adoração estariam prestes a ser reveladas de forma extraordinária. O coração de Davi pulsava com a certeza de que, em meio ao caos, o Senhor estava a trabalhar em segredo, e o caminho para a coroação estava prestes a ser desvelado. O que fará o povo quando a verdade emergir? O que está reservado para a nação quando por fim a justiça sob a graça de Deus prevalecer? As perguntas pairavam no ar, aguardando a resposta do Altíssimo.